Olá, gente! E aí, como vão? Hoje eu vou contar uma história para vocês. A história de um artigo que passou 4 anos para ser publicado. E o porquê de contar essa história? Primeiro, para ajudar aquelas pessoas que têm ansiedade imensa quando submetem um artigo a uma revista e que não recebe um feedback, uma resposta de imediato. E a pessoa começa a se desesperar porque acha que aquele artigo ele não está bom o suficiente. E aí depois a pessoa começa a acarretar um sentimento de autossabotagem, a pensar que ela não escreve bem, ela não escreve o suficientemente bem para que um artigo componha determinado periódico. E a gente sabe que não é assim, né? Até a aprovação de um artigo, o caminho é muito longo, até mesmo o foco específico daquele periódico, o que o editor está pensando, o perfil do editor também deve ser levado em consideração. Esse artigo em específico, ele demorou 4 anos para ser publicado por vários motivos e eu vou citá-los agora. O artigo é fruto de um TCC, trabalho de conclusão de curso, de uma pós-graduação lato sensu, realizado na Universidade Federal da Paraíba, a qual concluí no ano de 2016. Então, no ano de 2016, eu concluí esta especialização, que era em gênero e diversidade. Decidi fazer essa especialização para adquirir conhecimento, não envolvia nada específico da minha carreira, mas eu gostaria de conhecer mais, saber mais sobre gênero e diversidade humana, até porque o mundo é diverso, então buscava esse conhecimento mesmo interpessoal, social e fazer um network também com as pessoas que pesquisam essa área. Lembrando que na minha graduação, o meu TCC versava sobre gênero e eu achava até então que seria a área da minha pesquisa para o mestrado. Mas eu fazia duas especializações ao mesmo tempo, no desenrolar das disciplinas, do conhecer os professores, os assuntos, o conteúdo, a ementa, enfim, eu me descobri na área de ambiental. Então, mesmo assim, eu decidi concluir aquela especialização que eu levava ao mesmo tempo da outra. Defendi o TCC, e aí esse TCC tem uma característica bem específica, porque a minha orientadora, ela estava gestante, e ela pariu na época, já no final do TCC, não pôde mais me orientar e nem participar da banca. E aí eu fiquei no limbo, sem orientador, até que a coordenação me colocou uma orientadora que não fez muita coisa, até porque o trabalho já estava pronto, não tinha tempo também, né, para fazer nada. E aí veio a parte mais chata, que foi a defesa, porque eu estava sozinha, eu não tinha uma orientadora ali. Tudo que eu tinha escrito, boa parte, a que foi a minha orientadora da defesa, ela discordava. Então, assim, foi uma defesa muito desgastante a todo momento, até porque eu escrevi sobre medida socioeducativa,
e tinha uma pessoa na banca que escrevia sobre direito penal, coisas que são completamente diferentes, e aí essa pessoa ficava o tempo todo comparando, quando não se deve comparar, são direitos distintos, mas enfim, não vou entrar muito na questão da banca. Eu só sei que eu saí dessa banca com raiva, muita raiva mesmo. E saí já sem querer nem olhar para esse TCC. Eu gostei do que eu escrevi, mas o resultado da banca, o desgaste, e eu percebia que ninguém estava passando por aquele processo, naquele momento, todo mundo saía com um sorriso, enfim. Eu não tive a nota que eu achei justa, né? Não foi a nota baixa, mas não foi uma nota que eu achava que eu fosse ter. Mas, enfim, a minha expectativa não foi atingida. E eu deixei aquele TCC de lado por um bom tempo. Antes de defender, eu ainda participei de um congresso, levei, apresentei e tal. Foi debatido, algumas pessoas vieram saber do que se tratava. E foi bastante movimentado. Então, o tempo passou. Fiz a seleção do mestrado, passei. E aí veio o primeiro ano. O primeiro ano, para quem entra no mestrado, sente uma pressão tão grande, porque são tantas disciplinas, uma carga de leitura imensa. A sensação é que você não está absorvendo absolutamente nada. Em muitos seminários, muitos trabalhos, e toda disciplina, cada professor queria um artigo. E eu passei pelo primeiro ano praticamente sem publicar nada. E aí foi batendo aquele desespero, porque o tempo estava passando, eu não estava publicando, desculpa. E resolvi tirar alguns escritos, né, dos arquivos. Peguei esse TCC, enviei para, na época, o orientador no mestrado, até porque eu estava ainda no limbo de orientador, porque o orientador do mestrado, ele não entendia nada do meu objeto de pesquisa, então estava assim, ele estava com vontade de me orientar, e acho que também nem eu estava com vontade de ter a orientação dele. Então, no meio desse limbo, eu enviei esse artigo para o orientador. Ele disse, vamos publicar esse artigo, esse TCC. E aí, resolvi procurar algumas revistas, alguns periódicos. Enviei, não lembro para quantos. Eu sei que teve um que eu enviei com foco e escopo errado. E aí, a revista, o editor já me enviou um e-mail dizendo que não pertencia ao foco e escopo. Depois eu enviei para outra revista que disse que não tinha interesse em publicar, mesmo tendo foco e escopo. Acontece. E aí enviei para uma outra revista que me pediu ajustes, só que eu estava muito agoniada, o orientador foi ajustou. Eu reenviei, depois que eu reenviei, o editor arquivou. Simplesmente assim, sem dar notícia alguma, arquivou o artigo. Ficou lá no limbo por mais de um ano. E aí eu peguei, né, já que ele tinha arquivado, o que é que eu entendo de algo arquivado? Que não serve, que não quer naquele momento, que não quer mais. Ele não mandou nenhum e-mail. Foi que eu fiz? Já que a revista não tem interesse em publicar, vou submeter para outra. E aí, no ano de 2020, no início, não, acho que foi em abril, eu resolvi submeter para uma outra revista que estava com chamada aberta. É muito bom submeter para periódico com chamada aberta, porque você tem um feedback mais rápido do que demanda livre. E aí, quando foi no meio do ano, eu recebi
a aprovação, só me pediram para fazer uns ajustes. Recebi a aprovação que o artigo seria publicado, foi aceito, no caso. Quando a revista estava em processo de editoração, ficou mais ou menos sem me dar notícia uns 2 meses, né, depois que eu reenviei os ajustes. Aí eu mandei um e-mail perguntando em que fase estava, só me disseram que estava em fase de editoração. A outra revista, a primeira, me envia um e-mail dizendo que o artigo foi aprovado e vai ser publicado no número tal. E aí eu fiquei naquele dilema, se eu mandava um e-mail para a primeira revista ou se eu mandava um e-mail para a segunda revista. Como a primeira revista foi a que eu escolhi inicialmente e já estava com o número da edição, da publicação que eu iria receber, aquele artigo publicado, eu resolvi manter, né, mesmo tendo ficado mais de um ano sem notícia, resolvi manter o artigo com ela e enviar um e-mail para a editora da segunda revista pedindo a exclusão e aleguei os fatos, quais eram, e ela de imediato atendeu, né? Logicamente que eu vou querer submeter ainda um artigo para essa revista. Eu gostei muito do tratamento deles, gostei muito da celeridade, do cuidado que eles têm com a pesquisa, né? E aí o artigo foi publicado no ano de 2020. Qual a moral da história? Assim, é que a gente, enquanto pesquisador, tem que acompanhar esse processo sem sofrimento. E também a gente tem que viver esse processo para entender cada etapa que a gente faz. No início, quando eu mandava, inclusive mandei errado para um outro periódico, eu aprendi, então, naquele momento, a escolher a revista a partir do seu foco e escopo e nunca mais errei. Então, eu aprendi muito com esse artigo, aprendi muito com esse processo todo de 4 anos. Aprendi que há artigos que envelhecem de fato, porque tem dados que geralmente são produções anuais e que de um ano para outro, a cada 2 anos, já não vai gerar um efeito, mas há artigos, na sua essência, que não possuem validade. E esse TCC está nesse caso. Esse TCC, inclusive, eu faço uma pesquisa de campo, e para você perceber que mesmo a pesquisa de campo, independentemente do tempo, ela ainda tem validade, tem importância no mundo científico. Então, se você está desesperado porque ainda não conseguiu publicar os seus artigos, mantenha calma, faça um cronograma anual. Se você não sabe fazer um cronograma anual de publicações, manda uma mensagem para mim, porque eu vou ter todo o carinho em te responder, tá certo? Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, deixa um like, manda para algum amigo ou amiga que precisa ouvir essas palavras de calmaria e de menos ansiedade no mundo da pós-graduação. Tchau, tchau.